Com 6 milhões de reais em atrasados, São Paulo quer virar o ano sem dívidas com o elenco. O São Paulo pretende virar o ano tendo quitado todas as dívidas que possui com o elenco. A diretoria tricolor já debitou parte das pendências aos seus jogadores, mas ainda restam 6 milhões de reais a serem pagos, valor referente a salários em carteira e direitos de imagem. Há também pendências relacionadas a bônus previstos nos contratos de alguns jogadores, mas, neste caso, a diretoria irá avaliar nas próximas semanas caso por caso. Há a possibilidade que o clube inicie 2023 com essa única pendência, que não abrange todos os atletas. Atravessando grave crise financeira, o São Paulo sofreu para manter os salários de seus atletas em dia ao longo deste ano, mas contou com a compreensão do elenco, que se manteve comprometido apesar dos pagamentos atrasados, levando o São Paulo à final da Copa Sul-Americana e à semifinal da Copa do Brasil no segundo semestre. Justamente pelas dificuldades financeiras, o São Paulo optou por reduzir drasticamente sua folha salarial, acertando a saída de 8 jogadores durante essa janela de transferências: Miranda, Reinaldo, Éder, Marcos Guilherme, Andrés Colorado, Nahuel Bustos, Luizão e Thiago Couto. Igor Gomes e Nicão também devem deixar o tricolor nas próximas semanas. O perfil de contratação também foi modificado. O São Paulo apostou nesta janela de transferências em atletas menos renomados, mas que reúnem as características que o técnico Rogério Ceni necessita para fazer o time jogar à sua maneira. O atacante Pedrinho, do Lokomotiv, da Rússia, chegou por empréstimo válido até o fim de 2023, e o goleiro Rafael, ex-Atlético MG, assinou contrato válido por 3 anos. O meio-campista Wellington Rato, do Atlético Goianiense, e o atacante Marcos Paulo, que pertence ao Atlético de Madrid, são outros 2 atletas que estão apalavrados com o São Paulo, restando apenas a assinatura de contrato para serem oficializados como os mais novos reforços tricolores. Nicão deve ser o 9º atleta a se despedir do São Paulo em 2022. Nicão deve ser o 9º atleta que defendeu o São Paulo em 2022 a se despedir do clube nesta janela de transferências. Isso porque a diretoria tricolor vem negociando com o Cruzeiro o empréstimo do meio-atacante até o fim do próximo ano. Nicão foi a contratação mais badalada do São Paulo para 2022, e inclusive, recebeu a camisa 10 após um período vitorioso no Atlético PR, marcando, inclusive, o gol do título da Copa Sul-Americana na final contra o Red Bull Bragantino, em Montevidéu, no Uruguai. Mas, no São Paulo as coisas não saíram como esperado. Nicão sofreu com problemas físicos ao longo do ano e foi titular apenas 15 vezes em 32 jogos disputados, marcando 4 gols e anotando outras 4 assistências. Para liberar Nicão ao Cruzeiro, São Paulo quer uma compensação financeira, além da obrigação de pagar apenas uma pequena parte do salário do jogador, considerado alto. A negociação está em caminho e pode ser sacramentada nos próximos dias. O São Paulo vem passando por uma grande reformulação em seu elenco. Até agora 8 jogadores já tiveram suas saídas confirmadas: Miranda, Reinaldo, Éder, Marcos Guilherme, Andrés Colorado, Nahuel Bustos e Thiago Couto. Igor Gomes, que já tem um acordo com o Atlético Mineiro, pode ser mais um a se juntar ao grupo. Atravessando grave crise financeira, o São Paulo tem como prioridade a redução da folha salarial para 2023. Com a saída de tantos atletas, a diretoria conseguiu alcançar o objetivo, ainda que alguns outros jogadores venham a desembarcar no Morumbi, como Wellington Rato e Marcos Paulo. O atacante Pedrinho e o goleiro Rafael já foram anunciados. Com multa de 50 milhões de euros, Fumaça assina primeiro contrato profissional com o São Paulo. O volante Guilherme Batista, mais conhecido como Fumaça, do time Sub-17, assinou nesta quarta-feira seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O jogador é tido como uma das grandes promessas de Cotia para os próximos anos. Fumaça assinou um vínculo válido até dezembro de 2025. O contrato prevê uma multa rescisória de nada mais, nada menos que 50 milhões de euros para clubes europeus e de 18 milhões de reais para equipes do futebol brasileiro.
O volante acumula convocações para as seleções brasileiras de base e vem sendo introduzido gradativamente no time sub-17 pelo técnico Menta, já que tem apenas 16 anos. Por ser menor de idade, Fumaça assinou um contrato com duração de 3 anos, prazo máximo reconhecido pela FIFA para atletas com menos de 18 anos. Recentemente, o São Paulo teve problemas com alguns jogadores formados em Cotia justamente por ter estabelecido vínculos maiores e que não eram aprovados pela entidade que regula o futebol mundial.